Coloque a matéria aqui no telão. Justiça britânica diz que a Bíblia não é mais apropriada para a sociedade moderna, ou seja, para os dias atuais. A justiça britânica já sentenciou que a Bíblia não serve mais para os dias atuais, porque a sociedade moderna não aceita muitas e muitas passagens e restrições que estão ali contra o pecado. Continuando a matéria, diz o seguinte: um pregador de rua foi processado por homofobia na Inglaterra por pregar contra a homossexualidade. Em novembro de 2020, John Dunn, de 55 anos, foi preso por discurso de ódio, enquanto evangelizava quem passava pelo centro de Swindon. 2 mulheres o acusaram. Lésbicas, elas não gostaram da pregação de Gênesis que o religioso, que prega nas ruas há 15 anos, fazia no momento. Abre aspas. A Bíblia diz que os homossexuais não herdarão o reino de Deus, declarou o pregador ao ser confrontado por elas. Quando prego, lhe disse, só digo o que está na Bíblia. Quando elas me disseram que estavam em um casamento entre pessoas do mesmo sexo, eu fiquei preocupado com elas. Tive que comunicar as consequências de suas ações com base no que a Bíblia diz, revelou. O pregador, porém, foi levado para a delegacia e interrogado. O processo seguiu e agora a justiça britânica diz que a Bíblia não é mais apropriado para a sociedade moderna. É a justiça britânica que está declarando isso. Há referências na Bíblia que simplesmente não são mais apropriadas na sociedade moderna e que seriam consideradas ofensivas se declaradas em público, fecha aspas, diz a Crown Prosecution Service, que é o Ministério Público da Inglaterra, que provoca as ações. Foram eles que conduziram a ação contra o pregador. A audiência aconteceu em 13 de novembro, quando estava sendo julgado, correndo o risco de ser condenado à prisão. O processo, porém, foi arquivado porque as mulheres que o denunciaram não compareceram ao tribunal. Ele escapou da cadeia. Mas já há uma sentença judicial que vai ser copiada em muitos países. E os tribunais vão declarar, não pode mais pregar essas coisas. Aqui no Brasil já está acontecendo também. Também já está ocorrendo esse tipo de restrição. E o evangelho não pode mais ser pregado como ele está na palavra. E me causa espanto que na Inglaterra isso tenha acontecido e tenha havido até uma sentença, um documento formal, porque este país já produziu grandes pregadores para o mundo que influenciaram gerações, homens e mulheres de Deus. Eu vou citar alguns aqui. Ingleses, pregadores. John Knox foi um ministro, teólogo e escritor do Reino Unido que liderou a reforma protestante na Escócia. Ele foi o reformador da Igreja da Escócia e o fundador do presbiterianismo. William Carey foi um ministro evangelista batista missionário inglês, conhecido como o pai das missões modernas. Carey foi um dos fundadores da Sociedade Missionária Batista de Londres, na Inglaterra. Como missionário na colônia dinamarquesa Serampore, Índia, evangelizou e fundou escolas. Ele traduziu a Bíblia para o Bengali e inúmeras outras línguas e dialetos. John Bunyan foi um pregador cristão batista, autor de O Peregrino. Não sei se você já leu esse livro. Charles Haddon Spurgeon foi um pregador batista inglês, muito influente no protestantismo reformado nos dias de hoje, meio no qual é conhecido como o príncipe dos pregadores. Foi uma figura forte na tradição batista reformada, defendendo a igreja de acordo com o entendimento da Confissão de Fé Batista de 1689 e se opondo às tendências teológicas liberais e pragmáticas na igreja de seus dias.